É isso mesmo. Estou aqui com o professor A. José, ele que é professor de teatro e cinema, trabalha com crianças e descobre vários talentos infantis. Inclusive, estava me mostrando aqui agora há pouco o vídeo, né, de um dos alunos, o Bernardo, inclusive, que já participou de campanha e tudo. Vamos falar agora, gente, sobre a arte que transforma. E no caso das crianças, isso pode ser usado como uma ferramenta, né, professor, poderosa de aprendizado e expressão. O professor José vai falar para a gente hoje sobre as técnicas que ele utiliza no teatro e no cinema para desenvolver habilidades como dicção, criatividade, improvisação, concentração e até postura corporal. Boa tarde, professor. Prazerzão te receber aqui hoje. Boa tarde, Suiane. Muito obrigado pelo convite, porque é sempre importante conversar sobre educação, é sempre importante conversar sobre arte, né? E quando envolve crianças, então... E você é um apaixonado por arte, por transformação e também por crianças, né, professor? Quando eu conheci o professor José, que eu fiquei logo sabendo desse projeto que ele tinha, fiquei, gente, que trabalho bonito, que trabalho encantador, que trabalho que realmente transforma, porque através das técnicas que você utiliza, você acaba desenvolvendo muitas habilidades ali naquelas crianças. Primeiramente, quero que você conte pra gente como é que começou essa iniciativa, como foi que você começou com um curso também voltado para a criança ali a partir dos 6 anos de idade, né? Então, como é que começou tudo isso? Olha, na verdade, eu já trabalho com teatro desde a adolescência, né? O teatro, para mim, ele representa um marco em termos de postura, em termos de posicionamento diante das coisas do mundo, sabe? Eu sou filho único, era uma criança extremamente tímida e foi justamente quando eu tive a oportunidade de começar a fazer teatro em Parnaíba que eu acabei desenvolvendo uma série de habilidades que são as que me permitiram, né, ser professor, ser ator, ser escritor, porque muitas vezes, Suiane, quando se fala do teatro, né, imagina-se o seguinte, né, por exemplo, eu mesmo, eu fui fazer teatro porque eu era tímido e queria me libertar um pouco dessa timidez. Certo. Só que o teatro, ele não trabalha só com a expansão, ele não trabalha só com a extrospecção. O teatro também, e por isso para as crianças, para os adolescentes, para todo mundo, ele é muito importante, porque o teatro, ele ensina você a se posicionar diante do outro, mas ensina, em primeiro lugar, a se concentrar, a focar, a direcionar a sua atenção, a se posicionar diante do outro ou diante dos outros. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho com crianças, já há alguns anos, né? Porque eu sou professor há 30 anos, né? E eu sempre utilizei muitas técnicas do teatro na sala de aula, né? Nas minhas aulas de literatura. Então, quando eu desenvolvo um curso para crianças, a ideia é justamente utilizar, né, todos esses instrumentos que o teatro propicia, e aqui eu acrescento, Suiane, que o audiovisual, né, ele vem crescendo a cada dia, né? As novas tecnologias permitiram que o audiovisual se tornasse mais acessível também, né? Sim. Então, no meu curso, além de trabalhar as técnicas do teatro, eu também trabalho técnicas do audiovisual, né? Também técnicas do cinema. Como eu tenho uma produtora, que é a 1150 Produções, e a gente tem um estúdio, a gente tem os equipamentos, a gente tem tudo, eu aproveito, né, para trabalhar essa postura do ator e da atriz no teatro, mas também diante de uma câmera, que são interpretações, que são posturas completamente diferentes, né? Mas, resumindo, a criança, ela vai aprender a lidar melhor com o corpo dela, a criança vai aprender a lidar melhor com as suas emoções e, principalmente, ela vai entender, né, a cada exercício, a cada jogo, a cada montagem que se faz, da importância do trabalho em grupo. É legal
estar no palco, é legal ser o centro das atenções, mas é mais interessante ainda aquele momento em que você para observar o outro e para aprender com o outro. É verdade, viu, professor? Eu nunca tinha pensado até por esse lado do foco, da concentração, né? Muita gente realmente procura o teatro ali para se desinibir mais, procurar mais técnicas, mas é impressionante como ele age realmente em um todo. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma aula do professor José com as crianças e fiquei, assim, impressionada com o resultado. Porque, além de tudo isso que a gente está falando, eu percebi que trabalha também outros pontos. A espera, a paciência, a calma, aquela coisa de extravasar também o que está sentindo, colocar tudo para fora. E foi muito bonito ver as crianças fazerem isso. Eu já te pergunto, professor, quem é o teu público? Quem são as crianças que procuram o teatro ou o cinema? Por serem crianças, acredito que a procura vem dos pais. Então, quem são esses pais? Eles estão procurando pelo quê? Para resolver o quê? Ou como forma de divertimento, de lazer também? Na verdade, são muitas as variáveis aí. Mas eu percebo, quando converso com os pais e com as mães, que a maioria ela está querendo justamente que o filho se concentre mais. Né? Porque enquanto professor, e você enquanto mãe, né? Inclusive o Davi, né? Fez uma aula com a gente, né? Você sabe que, como nós vivemos em uma época em que tudo é muito rápido, em que tudo é imediato, né? É difícil às vezes, e eu converso com muitas professoras e professores do infantil, né? É difícil, né? Você manter a atenção da criança por muito tempo, já que o mundo hoje já é um mundo de estímulos tão intensos, né? Então, o que os pais querem, e é o que eu percebo também que falta em muitas crianças, que a criança pare também um pouco, que a criança observe mais e que a criança entenda, principalmente, Suiane, quando ele assiste a uma série na TV, quando ele assiste a um filme, quando ele vai para o teatro e assiste a um espetáculo, a criança ela tem aquela mesma falsa impressão que nós adultos também temos. É tão bonito, né? Eu quero participar porque é tão bonito. Mas essa beleza, ela já nos foi apresentada, ela já chegou até o público pronta. Tem um corre por trás, ninguém né, fala do corre, ninguém fala do processo, ninguém fala da quantidade de ensaios. É tanto que quando eu fui montar com as crianças... É disciplina também, É disciplina. Isso. Quando eu fui montar com as crianças a primeira sketch, eles estavam muito ansiosos. Por quê? Porque é como se as pessoas hoje, né, e as crianças fazem parte desse nosso mundo, as pessoas hoje imaginam que é só estalar os dedos... E está tudo pronto. Que já está tudo pronto. Né? Mas você precisa ler o texto, você precisa ensaiar, você precisa repetir. Né? E eu costumo sempre usar o exemplo dos atletas. Sim. Né? O atleta, né, ele atinge aquele nível, né, aquele nível altíssimo dele por conta do treino, por conta da prática, por conta da repetição. E com o artista... Com a disciplina, né? Com o artista não é diferente. É verdade, viu? Professor, quais são as mudanças que você tem observado ao longo das aulas em relação a criança se expressar, em relação à confiança também dessa criança? Olha, vamos começar com a palavra-chave que você utilizou já hoje. Disciplina, né? Quando os pais chegam para matricular no curso, a primeira coisa que eu informo é: as crianças, elas estão vindo aqui também para se divertir, também para brincar, mas elas não estão vindo somente para brincar. Porque muitas vezes, o curso, por exemplo, a turma acontece aos sábados, é um sábado à tarde, né? Então, muitos pais levam as crianças, né,
E para evitar qualquer tipo de frustração, né, eu procuro deixar bem claro, em alguns desses encontros, talvez o seu filho não saia muito feliz. Por quê? Porque faz parte do processo perceber que as coisas nem sempre são como nós gostaríamos que fossem. Que a cena não vai ser montada como ele quer que seja montada. Existe já um roteiro definido. Eu até brinco muito com eles, né? Algumas crianças dizem assim, professor, mas eu gostaria de fazer assim, por que eu não posso fazer? Porque o diretor sou eu. Tá certo. Você é ator, tá aí o seu texto, nós podemos conversar a respeito e talvez a gente até mude alguma coisa. Mas não porque você quer, não porque você imagina que seja assim, né? E o processo... Aquela história do limite também, exatamente, né, professor? E eles têm aprendido muito a esperar. A esperar, isso eu vi bastante. Eu fiquei achando mágica o que você fez lá de controlar tanta criança ao mesmo tempo, viu? E fazer com que cada um espere ali realmente a sua vez. É mágica o que você faz, muita mágica. Agora, professor, para quem está em casa, né? Foi uma curiosidade, quando você me falou do curso, eu fiquei, gente, mas como é um curso de teatro e cinema para criança? O que acontece nesse curso? O que eles aprendem? Como é que acontece ali na prática? Vou te dar um exemplo. No nosso último encontro, nós trabalhamos o ambiente estúdio de televisão. Então, foi montado o teleprompter para eles, né? Eles ficaram diante do chroma key, o famoso fundo verde, né? Essas expressões, tudo eles aprendem também. Exatamente. Então, se você perguntar para eles o que é o chroma, o que é o TP, o teleprompter... Se você perguntar para eles o que é em termos de teatro também, né? Se você perguntar para ele o que são as tapadeiras, né? Olha aí. O que são as luzes da ribalta. É aprender novos repertórios. Isso, né? Exatamente, né? E como se movimentar e como se comportar nesses ambientes. Então, eles não receberam previamente textos, né? O texto já estava no TP, como era a Semana das Crianças, né, no mês de outubro, nós trabalhamos com textos, com produtos fictícios em que eles iam fazer a propaganda desses produtos, né, utilizando o teleprompter, né? Então, eu levei, né, eles ao todo são 14, né? E aí eu os levei de 3 em 3 apenas para o estúdio, né? Para que 2 observassem o processo enquanto o outro estava ali em cena, né? E os demais ficaram no auditório que nós temos com o Ícaro, né? Que hoje é adulto, que hoje é ator, que está se formando em odontologia, mas que adora teatro e cinema. O Ícaro, preciso da sua ajuda para ficar com as crianças enquanto eu estou no estúdio. O Ícaro foi, né? Um abração para você, famoso Ícaro de asas. Então, assim... nesse momento, né, eles entenderam a questão da postura, eles entenderam que, diferentemente do teatro, a televisão e o cinema trabalham com enquadramentos que precisam ser respeitados. Se no teatro eu posso ser mais expansivo, na TV não. Ó, eu estou olhando aqui, eu estou vendo que eu estou enquadrado, né? Então, se eu abrir, como eu acabei de fazer, demais os braços, minhas mãos saem do enquadramento. Agora aqui não, nesse enquadramento eu já tenho mais. Então, tudo isso é trabalhado com eles, sabe? A leitura, a interpretação, sentir a palavra que está sendo dita, não dizer simplesmente por dizer. E eu observei também no momento que eu estive lá que eles liberam muitas emoções, né, sim, professor? Sim. O senhor também conversa muito com eles sobre isso, sobre o que eles acham, o que eles pensam de determinada história. Você traz também esse queijo de interpretação de textual. Sim. Porque é o seguinte, hoje, a interpretação textual, eu sou professor de terceira série de ensino médio, cursinhos também, né? Então, hoje, a língua portuguesa e as demais disciplinas, tudo gira em torno da contextualização
da interpretação textual, né? Por exemplo, em literatura, ninguém pergunta mais em provas o nome da obra, ou quem escreveu aqui. Ninguém pergunta mais isso. Hoje a gente coloca o texto. Hoje a gente já informa quem é o autor. A gente não quer que você fique decorando. O que a gente quer é que você tenha a capacidade de ler, de interpretar e de enxergar, porque o que eu costumo dizer para os meus alunos e que eu digo também para as crianças. Quando a gente lê, né, é importante entender que há na leitura, no processo de compreensão, a leitura do que está escrito e do que não está escrito. No teatro, no cinema... Do que está ali nas entrelinhas, né? O que está ali nas entrelinhas, né, é, às vezes, mais importante até do que o que você interpretou. Sim. Se você vai ter que dizer, por exemplo, eu amo você. Pronto, tua fala só é essa, eu amo você. Mas tem tanta coisa em torno de uma frase, né, tão curta, tão rápida de ser dita, mas há tanta coisa, né? O que te leva a dizer isso, né? Por que exatamente naquele momento? Qual a sua expectativa ao dizer, né? Que tipo de reação você imagina que vai provocar? O que você está sentindo naquele momento? É muito bom conversar sobre emoções, principalmente nessa idade que as crianças estão. Eu percebi que a maioria ali está na faixa de 7 até 12 anos. E é tão difícil a gente colocar para fora que a gente está assistindo hoje. A gente vê tanta coisa acontecendo por conta disso, né? Por ficar só pra gente, professor, que é muito bonito esse trabalho. Tem, inclusive, um momentinho que até eu que filmei esse momento, que foi no final da aula que eu acompanhei, que eu achei incrível, porque além de extravasar, contando, eles extravasam mesmo crianças, sendo crianças, Quer ver só? Vou chamar, tá, professor? Pode chamar. Vamos ver esse momento, é muito legal. Quando tiver todo mundo em silêncio, a gente começa. Entendeu? Ó. Começou a balançar o braço, balançando. Pulinho. 1, 2, 3, grita! Gente, muito legal, extravasaram mesmo. É tão bom quando a gente tem a oportunidade de ser crianças, né? Seria incrível se todas as nossas crianças tivessem oportunidades assim. Professor, muito obrigada. Obrigado a você. Adorei. Parabéns Suiane, pelo agora trabalho. Eu preciso mandar um abraço. Por favor. Porque senão, um beijo bem grandão, porque senão a cobrança vai ser grande. Fique à vontade, professor. Então vamos lá. Eu vou mandar um abraço primeiro para as meninas. Então vamos lá, Amanda, Giovana, Maria Rosa, Luísa, Helena, Malu, Mila, meu Deus. Esquece não, professor. E a Sofia. Pronto, e para os meninos, Noah, Davi, tem um Davi lá também, né? Então Noah, Davi, Hugo. Abração, Hugo, você é uma criança muito forte, tá? João, Luiz Felipe, né? Quem é que eu estou esquecendo? O Bernardo. Né? Que já participou aí do primeiro VT dele, né? Estava empolgadíssimo ontem, né? Então, um abração para todos vocês. Espero não ter esquecido, viu, gente? De ninguém. Né? Tenho certeza que eles estão empolgados aí. Agora, achou do máximo receber esse alô, viu? Muito obrigada, professor. E que você continue, que Deus continue dando força para continuar esse projeto tão bonito que você faz com as crianças. Obrigada. Viu só, Carla? Teatro transforma, é arte, é expressão. E as nossas crianças precisam disso. É verdade, Suiane. Bom demais, né? A gente poder receber o professor para falar assim. Tão gostoso de ver essa criançada se soltando, né? Teatro é vida, né, gente? Mas vamos agora falar de saúde. Você quer terminar o ano com mais proteção na saúde e, claro, economia no bolso? A Tchu, corretora de planos de saúde, tem uma oportunidade